Graça e paz mais uma vez. Agora no domingo, né? Mas falando do amor de Cristo. Não esqueça de dar seu like, de compartilhar, de divulgar o nosso trabalho, para que muitas mais almas possam ser ganhas para o Senhor Jesus. Nós estamos aqui, mais uma vez, para levar a palavra de Deus de conforto, de consolo, de esperança. Hoje, especialmente, eu quero falar com todos aqueles que têm uma promessa, né? Tanto é que envolve-se com a sua promessa. Nós ensinamos isso, se envolver com a promessa. E é isto que nós queremos levar para vocês nesse dia. Para que muitos tenham uma confusão com relação à promessa, porque muitos dizem assim, que não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir, né? O outro diz que se não cumprir é porque a promessa não veio de Deus. Há muita confusão com relação a isso. E a gente vai tentar esclarecer alguns pontos, biblicamente, né, dentro da palavra de Deus sobre as promessas. A primeira promessa, há dois tipos de promessa. A incondicional, que Deus prometeu, Ele cumpre, acabou. E tem a promessa condicionada. Aquela promessa que depende de uma condição nossa. Uma promessa que depende de nós, para que ela se cumpra na nossa vida. É promessa de Deus, mas depende de nós. Então, há dois tipos. Eu quero falar primeiro da mais rara, que é incondicional, que é mais difícil de se encontrar, né? E eu quero ler lá o livro de Salmos 132, 11, diz assim: O Senhor determinou uma promessa a Davi, um juramento firme que ele não revogaria jamais. E ele estabelecerá dos seus descendentes o trono. Promessa incondicional. E nós vemos que essa promessa, ela se cumpre, porque em Israel até há uma divisão entre Judá e Israel para que o reino de Davi permanecesse no trono, e todos os filhos de Davi foram reis. E Jesus quem é? Jesus é o filho de Davi, que vai voltar para reinar eternamente. O cego Bartimeu dizia, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o descendente, é a promessa descendente, e isso não será revogado. Isso aí foi uma promessa que Deus deu, que não será revogado de maneira nenhuma, porque Deus deu promessa incondicional. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vir, o trono de Israel vai ser dirigido por um descendente de Davi. Em Gênesis 22, 15, Deus diz: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, enquanto fizestes o certo e não negaste seu único filho, deveras bem, e fizestes bem, eu multiplicarei as suas descendências, como estrela dos céus, como areia das praias. Você note que toda promessa incondicional, ela vem com juramento. Quando Deus jura, Ele cumpre. E Ele jura por si mesmo, porque não tem nada maior do que Deus para que Ele jurasse, né? Então Ele jura por si mesmo. Ele jurou a Davi, Ele jurou a Abraão, né? E Ele cumpre a promessa que faz aos dois, né? Ele tem cumprido. E em Salmos 111 ele diz: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É o outro juramento, é a outra promessa.
feito ao seu Filho Jesus. Ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que segundo a ordem? Porque os judeus, o sacerdote vem dos levitas. E o reino vem de Judá, da tribo de Judá. Então Deus fez uma nova ordem que possibilita Jesus ser rei e sacerdote. Porque o levita não pode ser rei, ele tem que ser sacerdote. E em Judá só quem nasce na tribo de Judá que pode ser rei. Mas agora há uma nova ordem, porque Melquisedeque, se nós lermos lá, ele é rei e quê? E sacerdote. Então Deus faz uma nova ordem, porque quando Deus promete, quando Deus fala, e quando ele jura, ele cria uma nova ordem, ele cria leis, ele muda os tempos, ele vira do avesso, mas ele cumpre a sua palavra. A sua palavra é cumprida, porque ele é Senhor. Ele jurou por si mesmo que segundo a ordem de Melquisedeque, né? Segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, a ordem que ele deu, a ordem é aquele grupo de pessoas que seguem aquelas leis sacerdotal, né? Jesus seria rei e sacerdote, e Jesus, o seu filho amado, ele é rei segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai reinar e ele vai exercer isso. Mas isso não é a maioria das promessas. Todas as promessas de Deus têm que ser, na verdade, todas as promessas de Deus têm que ser, condicionada. Todas são condicionadas, todas. Eu quero ler algumas. Em Judas 1,5 diz assim: quero vos lembrar, embora esteja ciente que tudo por tudo, que o Senhor liberou um povo, tirando da terra do Egito e destruindo depois os que não creram no deserto. Veja bem, o povo de Israel, eles foram tirados do Egito, né? Com a promessa de uma terra nova, uma terra que mana leite e mel, uma terra frutífera, cultivável. E eu estava procurando, eu vi no Google, né? Essa informação foi 2 milhões de judeus, homens, né? Entre judeus, entre mulheres e crianças, e muitos egípcios que se converteram ao judaísmo, foi 70 milhões de pessoas. 1/3 da população mundial daquele tempo. Não foi 1 nem 2, foi milhões de pessoas que saíram com essa promessa de uma terra prometida, de uma terra que mana leite e mel, uma terra que cultivável, com água, com tudo aquilo que eles precisavam. E no caminho, sabe o que aconteceu? Todos morreram no deserto. Ninguém ficou, apenas 2 herdaram. De 70 milhões de pessoas, 2 pessoas herdaram, que foi Josué e Caleb. Porque eles foram fiéis, né? Aqui diz que Deus os destruiu porque não creram. E foram mortos nos desertos. E perderam as promessas. Todos tinham promessa. Há uma ideia que quem tem promessa não morre, né? Mas todos morreram. Morre sim. É o temor, né? Falta o temor. Faltou temor de Deus, apesar de todas as maravilhas que eles viram. É um povo que mais viu maravilhas de Deus, né? Ele viu Deus na forma de nuvem, de coluna de fogo. Ele viu o mar se abrir. Ele viu tantos milagres, prodígios, codornizes. As suas roupas não envelheceram,
sapatos não estragaram. Eles tiveram tantas provas do amor de Deus, do cuidado de Deus, e mesmo assim eles não creram. Tem muitos crentes que estão na igreja, muitas vezes, né, vendo as maravilhas de Deus também. Vendo as coisas que Deus faz, né? Oh, maravilha! Oh, que bênção! Vou para o céu, né? Mas Deus vai levar os seus fiéis, os santos, aquele que pertence a Ele, aleluia! Né? Olha só, milhões de pessoas ficaram no deserto. Milhões de pessoas. Em Samuel, capítulo 2, 1 Samuel, capítulo 2 a 30, o Senhor diz à família de Eli: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu disse sobre a tua casa, a casa dos seus pais, que andarias diante de mim perpetuamente. Porém, eu digo agora, longe de mim tal coisa. Pois aquele que me honra, honrarei, mas aqueles que me desprezarem, eu desprezarei. Deus tinha uma promessa para a família de Eli. Deus tinha uma promessa de estar sempre com eles, perpetuamente, sempre. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando Deus fez a promessa, ele esperava da família de Eli. Quando Deus faz uma promessa para você, você é um sacerdote, você acha que Deus não espera nada de você? Deus te eleva, Deus te honra, Deus te abençoa, Ele não está esperando nada de você? Eles tinham que ser fiéis, que ser íntegros, que ser honesto, que não aceitasse propina. Foi tudo que eles fizeram o contrário, aquilo que Deus queria. Mas Deus sabia que eles iam fazer, por que fez? Mas Deus fez para lhe dar a oportunidade de fazer a coisa certa. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer as coisas certas, porque resistimos à sua palavra. Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa. Né? E ele foi dado a eles essa oportunidade. Mas eles, Saul, eu lembro de Saul. Saul, ele tinha uma promessa na vida dele. Na verdade, tudo que foi dado a Davi era para ser dado a Saul, né? O reino era para a família de Saul. A herança do reino era para Saul. Mas Saul tinha uma ordem de Deus para exterminar os amalequitas. E não era para conservar nem o rei, né? Ele conservou o rei, o melhor do gado, desobedeceu. Daí ele ficou impaciente, porque o sacerdote não vinha para fazer o sacrifício, ele mesmo fez o sacrifício. E por causa dessa impaciência, ele perdeu tudo. Ele perdeu a promessa. A promessa foi para Davi. Davi ganhou uma coroa. Ganhou uma coroa que era de Saul. A bênção era para Saul. Mas muitas vezes nós perdemos. Nós perdemos aquilo que Deus tem para nós pela impaciência, por meter os pés pelas mãos, por fazer as coisas a nosso modo, por não saber esperar em Deus, no tempo de Deus, por não fazer as coisas precipitadamente, por tomar decisões que Deus não quer que nós tomamos, sem consultar a Deus, sem buscar a direção de Deus. Quantas bênçãos nós perdemos? E Deus tem bênção. A Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus, Ele nos recompensa, Ele nos dá o seu galardão, Ele é Deus. E Ele tem prazer nisso, de galardoar, de presentear, de abençoar, Ele tem prazer nisso. Mas às vezes nós perdemos a bênção para outros. Lá em Apocalipse diz que ninguém tome a sua coroa. Às vezes Deus tem uma coroa para você e fala com você e você não vai aonde Deus manda. Daí um outro vai e ganha a sua coroa. Vai ganhar a tua coroa. Guarda o que você tem,
guarda a promessa, guarda a palavra, obedeça, espera, tenha paciência, Deus cumprirá. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, mas são promessas que têm condições, são condicionadas. Depende de Deus, não depende de nós. Deus já fez a promessa, mas depende de nós. É por isso que muitas promessas não se cumprem, né? Por isso que morreram tanta gente no deserto. Morreram no deserto sem receber a promessa de Deus. E eu deixo essa palavra para que você saiba que Deus cumpre, mas que depende de você, porque as promessas incondicionais, a promessa de Deus é muito rara. É aquelas que é feito com juramento, essa aí é muito rara, né? E nós vemos aqui, eu tenho um caso de um jovem, né? Quero contar uma história de uma família, de um casal, que ele ganhou um prêmio. Eles ganharam um prêmio maravilhoso. Uma semana de um transatlântico, já pensou? Sabe aquele transatlântico que tem piscina, tem quadra de vôlei? Aquele transatlântico que tem aquele restaurante fino, que tem aquelas comidas gostosas, né? Ou ele ficou contente, puxa, eu ganhei esse presente da companhia, né, de navegação, eles me deram, oh glória, aleluia. E eles foram nessa viagem. Daí eles conversou com a mulher falou assim, ó, seguinte, Zé, se você, é bom você, nós temos uma condição pequena, nós somos pobres, então vamos guardar o dinheiro, né? E vamos gastar com parcimonia, porque depois da viagem vai ser difícil, né? Para a gente conseguir dinheiro. Então vamos guardar esse dinheiro, não vamos gastar não. Vamos gastar o mínimo, né? Vamos gastar o mínimo. Mas acontece que a viagem no transatlântico, tudo é caro. Tudo é caro. Você vai pagar um refri R$3 aqui, lá você vai pagar 10. É, né? Você vai andar na piscina, tem um preço. Eles cobram um preço. Pega um cineminha lá, paga também. Né? Nada é de graça ali. E eles viram aquilo, e daí eles levaram comida, né? Para economizar, levaram bastante comida, levaram aquele peso todo, aquela coisa arada toda. Difícil, porque comida pesa, hein? Comida pesa. Arroz, feijão, e vamos levar carne, alguma coisa daqui para não ter que gastar lá, né? E foi. Daí eles passaram a semana até primeiro dia bem, segundo dia bem, terceiro bem. De repente, a comida deles foi acabando, né? Acabando, e sobrou só pão e água. Ele estava assim, a sua cabine bem perto do restaurante, assim, e de repente ele sentia aquele cheiro de picanha assada. Oxi! Que gostoso, que cheirinho bom de picanha assada. Enchia a boca d'água, ele falava, e agora, mãe? Ela falava para ele, não, vamos ter pão e água, vamos comer pão e imaginar que estamos comendo picanha. Né? O cheiro é bom, mas sabe quanto custa uma picanha aqui? Aí vinha aquele cheiro de estrogonofe, só coisa boa, só cheirinho bom que vinha para a cabine deles, né? E eles sofreram. E chegou um dia que acabou tudo, né? Já estava terminando também a sua viagem, e eles ficaram sem ter o que comer, e não puderam participar de nada, e eles ficaram muito angustiados, muito tristes. E chegaram lá, no final de 7 dias, eles chegaram de volta para casa. Daí o comissário foi conversar com eles, falando, e aí, você está bom? Eu não pude comprar isso, não pude comprar aquilo. Eu vi as coisas, mas eu não pude comprar tudo que eu queria. Ele falou, mas você não precisava comprar. Ele falou, como assim? Porque você é o nosso convidado. A tribulação já está avisada, para não cobrar nada de vocês. Você podia comer de tudo, participar de tudo. E vocês não iam pagar nada. Imagina a cara dele, né? Mas ele olhou para a mulher olhou para ele e falou, puxa vida, eu podia usufruir das bênçãos de Deus, estava me dando e não usufruí.
Quando Jesus ele morreu, ele não deu uma meia salvação. Tem gente que Deus acha que Jesus foi para a cruz só para salvar e pronto. Tem gente que pensa assim, Deus foi lá, morreu no meu lugar só para essa salvação. Deus não. Porque se ele fizesse só para a salvação e para outras coisas não, seria uma meia salvação. Não seria uma obra completa. E a obra completa de Cristo na cruz foi completa. É para você gozar e participar das bênçãos que Deus tem. Jesus ele morreu para te abençoar, para curar. Ele levou sobre si as suas enfermidades, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Você está sarado em Cristo Jesus. Tome posse. Creia. Alguém pode, o roubador de bênção, muita gente tem roubadores de bênção, e você vão tirar da sua cabeça que você não tem direito. Fala, não, aquele lá foi para aquele tempo, né? Foi para aquele tempo, Jesus não cura hoje. Às vezes Deus tem um milagre para você e você não toma posse do seu milagre. Às vezes Deus tem uma bênção para você e você não toma, porque você fica ouvindo esses roubadores de bênção, né? Que te roubam, que falam, não, foi para aquele tempo. Você tem um descanso em Deus e você não descansa, né? Porque alguém tem que falar para você, não, você não pode parar, você não pode. Não, você pode parar, você pode orar. Se você não souber orar, tem um Espírito Santo que ora por você. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos, né? Alguém critica as línguas estranhas, mas a língua estranha é para isso. É para você descansar em Deus. Lá em Isaías 28 fala que esse é o nosso descanso. Às vezes você não vê saída para aquilo, para começar e começa a orar em mistério. Começa a falar com Deus, né? Descanse em Deus. Porque a língua estranha, ela não é língua de anjo. Muita gente fala que é língua de anjo. Não é língua de anjo. É língua de Deus para Deus. Nem os anjos sabem o que você está falando. Nem você e nem os anjos. Porque não seria justo você não saber e Satanás saber. Ninguém sabe. Quem sabe é Deus e Deus. É uma língua de Deus para Deus, né? Porque assim como Jesus orou ao Pai, o Espírito Santo ora por nós, para o Pai e para Cristo Jesus também, né? Ele fala com eles, através da nossa boca. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Mas alguém, para te roubar a bênção, fala, não faça isso. Foi para aquele tempo, não existe mais, isso é bobeira, isso é bobagem, kkk, que cocô, né? Que tonteira, é isso. Vai nessa conversa dessas pessoas, né? Então ora. Lógico, você tem que orar nas línguas, você tem que orar no entendimento também, não deixar de ler a palavra, de meditar, de ir à igreja, servir a Deus, né? É completo, não é que você vai fazer um e deixar o outro. É fazer tudo o que tem que fazer, que Deus espera de você e confiar que Deus tem promessa para ti. E tem uma coisa aqui especial. Lá, a Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares, né? Lá em Tito. Em Tito diz assim, portanto, a graça de Deus é manifestado, salvador a todas as pessoas. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu para um grupo privilegiado, ele morreu para todos. Ele morreu para o judeu, ele morreu para o romano, ele morreu para os gentios, para os gregos, para os russos, para os brasileiros. Ele morreu para a prostituta, para o homossexual, para o bandido também, para o político, para o religioso. Ele morreu por todos, todos que nascem nesse mundo. Jesus morreu por eles. Jesus não morreu porque um grupinho falou, não, eu vou privilegiar, não, é para todos. Mas acontece que nem todos recebem essa bênção, porque essa bênção da salvação é condicional. A Bíblia fala que nós temos que crer, nós temos que aceitar, nós temos que se arrepender
Nós temos que viver uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a salvação é para todos, mas nem todos vão ter essa salvação. A bênção é para todos, 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 todos. Eu digo isso, é todos, todos mesmo. E por isso que eu quero te convidar para você aceitar a Cristo Jesus. Porque essa é a maior dádiva de Deus para o homem, que foi o seu próprio filho. Deus não precisava dar uma coisa tão... Ele deu tudo o que ele tinha, né? Deus pensou assim, o que eu vou dar para a salvação desses homens? Tudo eu vou dar, porque o filho era tudo para ele. Esse era o filho amado, que ele tinha prazer. E por você ele entregou. Só que você só pode alcançar a bênção dela se você crer. Em Romanos 10, 9 e 11 diz: se com a tua boca você confessar a Jesus Cristo e com o seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, será salvo. Veja lá o José e a Esmínia lá, né? Vamos dizer assim, né? Estava no transatlântico e tinha tudo para eles. Mas eles não creram. Mas eles não tomaram posse, né? Eu convido você a vir para Jesus. A maior bênção é a salvação da tua alma. Se com a tua boca você confessar. Tudo que você confessa com a tua boca, Deus diz o amém. Deus diz assim seja. Né? Você confessa a saúde, você tem saúde. Se você confessar que Ele é o teu remédio, Ele vai ser o teu remédio. Ele vai ter o seu consolo. Ele vai ser o seu marido. O seu pai. O seu amigo. O seu conselheiro. Se com a tua boca você confessar, Ele será o teu companheiro. E com a boca confessar, com o coração você crê. E se você deixar a vida passada, não importa a profundeza do seu pecado, até onde você está, Deus está com a mão estendida para te tirar de lá. E Ele quer te salvar. Não para que você viva em pecado, mas para que você viva uma nova vida. E Ele vai te dar graça, Ele vai dar força. Ele vai enxugar a tua lágrima. Ele vai te abraçar. Mas você tem que crer. Você tem que aceitar. Por isso que eu te convido. Você que está me ouvindo, que não aceitou Jesus, ora comigo. Aceita Jesus. Aceita Jesus. Vocês que têm uma promessa de Deus, confia nele e o demais Ele fará. Vocês que têm essa promessa de Deus, seja qual for, não deixe que tire. E eu quero falar do envolvimento, se envolva com a promessa. Envolva. Eu vou dar um exemplo. É só um exemplo. Não é que Deus fale comigo, um exemplo. Estou dando um exemplo. Bem claro isso, né? Deus fala comigo assim, Pastor Josué, você vai para a Itália. Então, como é que eu vou me envolver? Pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui amanhã, a gente não sabe o tempo. Mas eu quero me envolver com a promessa. Como? Eu vou estudar italiano. Eu vou conhecer a história da Itália. Você está se envolvendo com a promessa que Deus está te dando. Eu vou orar pela Itália. Não é isso? Agora, tem vezes a pessoa recebe uma promessa de Deus, nem interceder por aquele país ele intercede. Vê bem, vai receber a bênção? É? Você acha que você vai ganhar, porque Deus falou, você vai cumprir? Faça a sua parte.
e o demais, Ele fará. Amém? E você que aceitou Jesus hoje, eu creio que você aceitou, faça essa oração comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, escreve meu nome, Pai, no livro da vida. Envia o Teu Espírito Santo na minha vida, Senhor, dirija-me. Eu quero dizer que eu renuncio o pecado, eu renuncio a vida passada e eu quero uma nova vida, Pai. Escreve meu nome no livro da vida. Sê meu Deus, sê meu Senhor na minha vida. Deus, eu quero que o Senhor, eu quero aceitar o Senhor e quero que o Senhor me aceite. E eu sei que o Senhor vai me aceitar, o Senhor está pronto para isso. Então, eu aceito a Jesus como meu único Salvador da minha vida. Amém. Vamos fazer oração, né? Senhor Deus, abençoa cada coração que ouviu a mensagem, Pai. Quantas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, Pai? Que haja compartilhamento, Pai. Que haja crescimento no canal. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Fala com pastores, fala com obreiros, fala com vidas aqui, Senhor. Ó Deus, querido Deus Santo, Obes, Alama, Sucre, Kama, abençoa, Senhor, a cada vida, Senhor. Aleluia, abençoa cada coração que está aqui ouvindo, Pai. Vai quebrando grilhões, obras satânicas, pessoas que não conseguem enxergar, eu repreendo a falta de visão. Ó Deus, vai operando, Senhor, para que eles vejam, para que eles sintam. Deus querido, visita lares, visita lares. Eu creio na cura, na libertação, na bênção do Senhor. Santo Deus, toda obra do diabo eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno que cesse todo mal de vida, de lares, de corações aqui, Senhor. Toda tristeza eu repreendo, Senhor. Toda insegurança, toda imperfeição, em nome de Jesus, abençoa, Pai, poderosamente. E nós te louvamos e te damos graça. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Jesus. Eu amo vocês e Jesus ama também. Muito mais do que eu até.